Olá, o que é viver melhor para você? Nas ruas nós fizemos essa pergunta. Viver melhor para mim é ter a paz, a união, ter solidariedade, amor ao próximo e muita alegria. É viver o hoje. Se alimentar bem. É viver com saúde. Viver melhor é ter um trabalho, né? Todas as pessoas sejam felizes, né? Com um trabalho digno, né? Também, né? Tentar viver num país onde eu me sinta mais segura. Estamos vivendo aí uma época de pandemia, então nada melhor do que viver melhor, com qualidade de vida, saúde e dinheiro no bolso, né? Viver melhor é tudo isso e mais. Especialistas indicam que para ter qualidade de vida é preciso cultivar bons hábitos, buscar o equilíbrio, cuidar da saúde física, mental e espiritual. A partir de hoje, semanalmente, vamos acompanhar juntos entrevistas, dicas, reportagens, conversas sobre viver melhor. É esse o nome do novo programa da TV Justiça dedicado à saúde em todas as suas formas. A edição de estreia celebra a ciência e mostra que a imunização, desde os primeiros anos de vida, é a maneira mais eficaz de se proteger contra uma série de doenças e de diminuir a intensidade dos sintomas. O alerta do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e da Organização Mundial da Saúde é que, com a atenção do mundo voltada para a pandemia da Covid-19, pelo menos 23 milhões de crianças de países de baixa ou alta renda deixaram de ser imunizadas em 2020. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef alertam para o que consideram o risco de uma catástrofe absoluta. Em 2020, em todo o mundo, 23 milhões de crianças não receberam as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, que servem como medida de referência, segundo os órgãos. Aqui no Brasil, a cobertura com maior impacto sofrido foi a contra a hepatite B em crianças de até 1 mês de vida. O pequeno César, de 4 meses, só agora recebeu as primeiras doses dos imunizantes que deveriam ter sido aplicados quando ele nasceu. Eu fiquei muito receosa porque em meio a essa pandemia a gente não sabe como vai fazer para levar a criança no posto de saúde para tomar as vacinação. Porque lá você chega, é muita fila, é muita gente. As enfermeiras, você não sabe se já pegou Covid, se tá com Covid. E o bebê não pode usar máscara. O medo e a incerteza também fizeram com que Tarcísio, de 1 ano e 5 meses, deixasse de tomar as vacinas de 1 aninho. Com a alta de casos de Covid no início do ano no Brasil, a mãe Kellen ficou ainda mais reclusa em casa com a família. A situação era de um número muito alto de casos de Covid e muita aglomeração por conta tanto da vacinação da gripe quanto da vacinação do Covid. Então, eu achei prudente não expor ele a esse tipo de ambiente. De volta ao estúdio para repercutir essas e outras questões relacionadas à vacinação infantil, eu recebo na edição de estreia do programa Viver Melhor a doutora Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do PNI, o Plano Nacional de Imunização, e a doutora Sônia Maria de Faria, infectologista, pediatra e membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação aqui no programa de estreia. Olá, Rafaela, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores da TV Justiça. Olá, Rafaela, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de incluir um tema tão importante para a saúde das crianças, para a saúde de maneira geral, que é a vacinação nesse primeiro programa.
Muito obrigada. Um tema tão caro a toda a sociedade brasileira, né? Infelizmente, o medo da pandemia fez com que muitos pais deixassem de levar as crianças para tomar vacina, mas esse é um fenômeno mundial, infelizmente. A gente tem, então, um risco muito real de surtos de doenças que já estavam erradicadas. Essas doenças podem voltar. Rafaela, é uma situação muito grave o que nós estamos vivendo, não só no mundo, mas infelizmente aqui no Brasil. O Brasil já foi referência mundial pela sua capilaridade e capacidade do Sistema Único de Saúde de garantir elevadas coberturas vacinais, especialmente no calendário da criança. O que é que nós estamos vendo nos últimos anos? Uma diminuição drástica do número de crianças que estão comparecendo ao serviço de saúde para serem vacinadas. E com isso, nós estamos abrindo as portas para que essas doenças que foram eliminadas, erradicadas ou que estavam controladas no nosso território voltem a circular, né? Nós temos hoje o sarampo, que foi eliminado em 2016, o Brasil recebeu a certificação de país livre da circulação do sarampo. Apenas por 2 anos de baixas coberturas vacinais, o sarampo já se tornou endêmico, fazendo que o Brasil perdesse a certificação. Isso, o que significa isso? O ano passado nós tivemos 8.000 casos e 8 mortes de sarampo, mortes que poderiam ser evitadas se todas as nossas crianças estivessem vacinadas. Quando a gente fala em doenças que já foram erradicadas no Brasil, a única é a poliomielite. É isso, doutora Sônia? A meu ver, a gente só pode falar em erradicação quando não ocorrer mais nenhum caso, em nenhum local do mundo de determinada doença. Na maioria das doenças, nós temos as doenças eliminadas ou controladas. A única doença que nós temos erradicada mundialmente é a varíola, que foi erradicada lá no final da década de 70. Mas a poliomielite, por exemplo, mesmo quando se fala em erradicação, nós ainda temos casos ocorrendo em determinadas regiões do mundo. E é importante que o Brasil, que de maneira geral, se mantenha alta cobertura vacinal para essas doenças, porque nós sabemos que hoje as pessoas se deslocam com muita facilidade de um país para o outro, até de um continente para o outro, e a transmissão desses agentes infecciosos que estavam controlados ou estão controlados no nosso meio passa a ocorrer e o recrudescimento dessas doenças é a consequência. Agora, doutora Carla, a criança pode receber o imunizante em atraso? Existe alguma janela ali? Até que idade? Esse atraso, isso causa alguma ineficácia na imunização? O que acontece, Rafaela, quando a gente atrasa o esquema vacinal? Nós temos um calendário complexo na criança, são 15 vacinas que são ofertadas no primeiro ano de vida. Então, cada vez que a gente atrasa o calendário, essa criança já deveria ter sido vacinada aos 2 meses, e algumas vacinas, inclusive, ao nascimento. Quando eu vou atrasando o calendário, ela vai chegar aos 4 meses, as vacinas que ela já deveria ter tomado nesse período já vão atrasar para os 6 meses. Então, você vai fazendo com que um deslocamento no calendário e fazendo com que a criança, infelizmente, chegue ao primeiro ano de vida sem receber todas as vacinas. Com isso, ela entra na fase adulta, né, ou na adolescência, desprotegida, recebendo doses incompletas. Lembrando que muitas dessas doenças, além de a pessoa se infectar, ela vai poder desenvolver formas graves, chegando inclusive ao óbito, e mesmo aquelas que se recuperam podem ter sequelas irreversíveis. O exemplo, a polio, paralisia infantil, sarampo, surdez, problemas neurológicos. Então, nós temos uma infinidade de sequelas que podem acometer as nossas crianças. Feito o alerta, doutora Carla, agora eu quero falar um pouquinho do Plano Nacional, Programa Nacional de Imunização, o PNI. Bom, esse programa é referência mundial. Nós somos um dos poucos países no planeta que ofertam vacinas de forma tão abrangente. São contemplados crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. 19 vacinas para mais de 20 doenças.
Agora, nós preparamos uma tela aqui para mostrar para vocês o calendário de vacinação, a quantidade de doenças. A doutora Carla já adiantou aqui um pouquinho para a gente. Bom, ao nascer, BCG, hepatite B, aos 2 meses, hepatite B, novamente o reforço, e uma série de outras vacinas, 3 meses, 4, nós elencamos ali quais. Temos uma segunda tela também, vamos dar uma olhadinha aqui, porque esse calendário nacional de vacinação infantil, ele é bem extenso, 9 meses, febre amarela, 1 aninho, tem a pneumocócica conjugada, uma série de vacinas também, e elas se estendem até os 6 anos. Doutora Sônia, todas essas vacinas na data certa, elas são importantíssimas, mas vamos pensar na situação fática do ano passado, onde tivemos lockdown em muitas cidades. Então, se a criança já começou ali com 1 mês de atraso, não tem problema, é melhor continuar a vacinação, mesmo com essa janela aí, 1 mês, 2 meses de atraso, o que não pode é deixar de tomar. Sem dúvida. Nós temos um termo que utilizamos em vacinação que é oportunidade perdida. Nós temos que evitar as oportunidades perdidas. Então, qualquer encontro da criança com o serviço de saúde tem que ser aproveitado para atualizar o calendário dessa criança. Hoje nós já trabalhamos até com intervalos menores para que esse calendário possa ser atualizado. Existe também uma questão, todos os esforços têm que ser feitos para que a criança não atrase a sua vacinação. Mas, caso isso ocorra, tem que se considerar que o que a criança já recebeu de vacina, ela não perde. Vacinação, você continua o esquema de onde ele foi interrompido. Porque muitas vezes os pais podem ficar preocupados e achar, eu vou ter que começar o esquema todo do zero novamente. Não, vai continuar de onde foi interrompido. Eu acho que um ponto importante, acho que Sônia coloca, é exatamente essa questão de crianças que estão com atraso. Primeiro, a gente não começa o esquema novamente, a gente continua. E outra possibilidade que a gente tem, que é uma ferramenta chamada aceleração da vacinação. Então, por exemplo, a criança teria que comparecer aos 2, aos 4 meses para tomar a pentavalente. Então, se ela está com atraso, ela chega aos 3 meses, ela não vai tomar o 5º mês, ela vai tomar no 4º mês aquela dose, entendeu? Então, você acelera esse esquema para que você garanta que a criança, ao chegar a 1 ano de vida, ela tenha recebido todas as 3 doses preconizadas. Agora, doenças prevenidas com vacinas. Quais doenças? Temos uma série, dezenas. Preparamos mais uma tela, vou compartilhar com vocês. Bom, vacinação infantil previne as seguintes doenças. Elencamos aqui algumas, dentre elas, meningite, hepatite A e B, coqueluche, tétano, tuberculose, a poliomielite, rotavírus, sarampo. E tem doenças aqui, né, doutora Carla, doutora Sônia, que a gente há muito tempo já não ouvia falar. Então, Rafaela, eu acho que os pais têm que se conscientizar que eles são uma geração privilegiada de não ter convivido com essas doenças graves, porque justamente os pais deles sabiam da gravidade e levaram seus filhos para serem vacinados. Eu, na minha infância, né, e adolescência, convivi com vários amigos que tiveram sequelas de poliomielite, que iam para a escola com cadeiras de rodas, com aparelhos, né, para locomover, usando muletas, amigos que tinham sequelas da síndrome da rubéola congênita, problemas cardíacos gravíssimos, problemas de audição, cegueira, tudo isso causado por essas doenças. Infelizmente, essa geração que foi beneficiada pela vacina, né, não convive mais com essas doenças e acham que elas não existem mais. E começam a acreditar nessas falsas notícias que circulam nas redes sociais, esses grupos anti-vacinas fazem um desserviço à nação, né, colocando medo na população de que vacina vai alterar o sistema imunológico, vai fazer com que as pessoas tenham sequelas, que isso é um acordo do governo para fazer a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Com isso,
começa a se acreditar, né, que os eventos adversos que podem acontecer, mas são raríssimos, se sobressaem aos benefícios da vacinação. Doutora Sônia, a senhora observa de fato esse comportamento na sociedade, esse movimento de ter medo de tomar vacina? São pequenos núcleos, a gente espera que isso não cresça. A doutora Carla colocou muito bem essa questão de que essa geração atual dos pais dessas crianças não viram as consequências de doenças como poliomielite, como difteria, como tétano, né? Nós corremos um sério risco de que, se essas coberturas se manterem no nível que estão, da gente acabar tendo recrudescimento dessas doenças com todas as suas consequências. Vou pedir licença para vocês agora, porque vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta ao papo. Bom, daqui a pouco eu volto com as novidades sobre a vacinação infantil para a Covid-19. O Viver Melhor volta já já. Estamos de volta com a primeira edição do Viver Melhor, o novo programa de saúde da TV Justiça. Os meus convidados de estreia, as minhas convidadas estão comigo aqui na tela, a doutora Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do PNI, o Plano Nacional de Imunização, e a doutora Sônia Maria de Faria, que é infectologista, pediatra e membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, vamos falar sobre a indicação do calendário, a BCG. Bom, é a primeira vacina que toda pessoa toma ao nascer. Essa vacina, ela envolve uma verdadeira aventura em alto mar, a chegada da BCG aqui no Brasil, em um momento onde as viagens internacionais, os equipamentos científicos eram rudimentares. Sobre esse assunto, a chegada da BCG, nós ouvimos a doutora e mestre em imunologia pela Universidade Federal da Bahia, a doutora Evelyn Santos Oliveira, que é autora de um estudo que envolve a vacina e também a pós-doutora do SIDAX e é pesquisadora da Fiocruz. Vamos acompanhar. No início do século XX, dois cientistas do Instituto Pasteur na França, o médico Albert Calmette e o veterinário Camille Guérin, eles produziram a vacina contra a tuberculose a partir da atenuação do Mycobacterium bovis, que causa a tuberculose bovina. Eles disponibilizaram exemplares da BCG por todo o mundo. E o responsável por trazer essa vacina aqui para a América do Sul, em 1925, mais especificamente para o Brasil, foi o Júlio Elvio Morrou, que é um médico uruguaio, um cientista uruguaio, e que atravessou o mar, né, no navio da Europa até o Brasil, com exemplares dessa cepa da BCG. Chegando aqui no Brasil, ele entregou ao médico Arlindo Assis, do Instituto Vital Brasil. E foi esse médico que continuou experimentos com essa cepa e também a produção para a vacinação ocorrer aqui no Brasil. Depois disso, o Morrou voltou para o Instituto Pasteur, na França, e pouco se sabe desse cientista, porque não se tem muitos relatos, documentos ou fotos falando dessa estadia dele aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós tivemos a primeira vacina em 1927. E até hoje nós utilizamos a vacina BCG contra a tuberculose. E tem uma curiosidade, essa vacina ou é fake news ou é senso comum? Doutora Carla, doutora Sônia, só pode tomar acima de 2 quilos e aquela cicatriz, né? Se não tiver cicatriz, a vacina não faz efeito? Tem alguma coisa? Rafaela, na verdade, essa questão de acima de 2 quilos é uma contraindicação relativa. A vacina BCG ela é aplicada via intradérmica, né, no braço direito. Tanto é que é uma das poucas vacinas que você, tendo a cicatriz, consegue definir que a pessoa foi vacinada. No entanto, os bebezinhos, em geral, prematuros, com peso abaixo de 2 quilos, existe uma certa dificuldade técnica pela escassez de tecido ali dérmico de aplicação dessa vacina. Então, aguarda-se que tenha 2 quilos para aplicar.
A questão da cicatriz, durante muito tempo, foi considerado que a vacina teria sua eficácia se produzisse cicatriz. Já há algum tempo, a Organização Mundial da Saúde e o Programa Nacional de Imunizações definiu que a resposta à vacina não depende da cicatriz. Então, hoje, atualmente, a recomendação é que, se a criança é vacinada como é no nascimento e não produz cicatriz, não quer dizer que essa vacina não tenha sido efetiva. Não há mais recomendação de revacinar pela ausência de cicatriz. E tem toda uma curiosidade envolvendo a BCG, a chegada dela no Brasil, né, doutora Carla? É uma das vacinas, todas são importantes, mas ela é um marco. Vamos falar um pouquinho sobre esse 1 século? Com a criação do Programa Nacional de Imunizações, você conseguiu fazer com que essas vacinas, aí nós estamos falando de BCG, de pólio, de difteria, coqueluche, sarampo, então essas vacinas que protegiam contra essas doenças conseguiram ser expandidas para todos os estados e todos os municípios. Então foi a primeira ação de universalização, né, anterior até o próprio Sistema Único de Saúde, né, fazendo com que essas doenças, né, como a BCG, que protege contra a tuberculose grave, né, que realmente acometiam crianças e a população adulta de uma forma muito intensa, tivesse uma diminuição importante da carga da doença. Vamos falar sobre a vacinação da Covid em crianças e adolescentes. A BCG, ela parece que vem sendo estudada, né, por meio de ensaios clínicos sobre a atuação, a possível prevenção de doenças, entre elas o vírus da Covid. A senhora já ouviu ou participou ou pode adiantar um pouquinho para a gente algo nesse sentido, doutora Sônia? Olha, Rafaela, nós já tivemos estudos com essas vacinas, que são as vacinas que nós dissemos constituídas de micro-organismos vivos, tipo BCG, pólio oral, vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, levando a estudos que pudessem ocasionar uma resposta imunológica que protegesse não somente para as doenças para as quais elas se destinam, mas também, por exemplo, para a Covid. Surgiram alguns estudos antes do desenvolvimento das vacinas Covid, alguns deles mostrando certa proteção. A meu ver, neste momento em que nós temos uma gama enorme já de vacinas para a Covid em desenvolvimento ou já desenvolvidas, não faz muito sentido o uso dessas vacinas com esta finalidade. Acho que BCG, pólio e tríplice viral, qualquer uma dessas vacinas, deve ser feita no calendário, como as indicações do calendário. Vamos falar sobre avanços agora? Bom, Avanços é o nome do nosso quadro, onde nós vamos ver agora as novidades que envolvem a vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em junho a extensão do uso da vacina da Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech em crianças e adolescentes acima de 12 anos de idade no Brasil. O laboratório começou a testagem na faixa etária em março deste ano. Um estudo recente publicado na revista científica The Lancet aponta que o uso da Coronavac gerou forte resposta imune e mostrou ser segura para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A pesquisa de fase 1 e 2 foi realizada na China, com 550 menores, e mostrou que mais de 96% dos participantes desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV-2 após tomar as 2 doses do imunizante desenvolvido pela Sinovac. Um outro levantamento feito por cientistas da University College London e das universidades de York, Bristol e Liverpool mostra que o risco geral de crianças ficarem gravemente doentes ou morrerem por causa da Covid-19 é extremamente baixo. A análise dos dados de infecção foi feita nos primeiros 12 meses da pandemia no Reino Unido. Morreram 25 menores de 18 anos.
mas a maioria tinha problemas de saúde pré-existentes. Os pesquisadores estimam que 25 mortes em uma população de cerca de 12 milhões de crianças na Inglaterra indicam uma taxa de mortalidade geral de 2 casos por milhão de crianças. Doutora Carla, a vacinação da Covid, por exemplo, em crianças e adolescentes tem a ver com sistema imunológico, informação, daí essas pesquisas, né, essa quantidade de testes. A Pfizer, ela já vem sendo aplicada, foi autorizada a aplicação dela aqui no Brasil, mas isso tem a ver o quê? Com o peso da criança, com a maturidade do organismo? Não, de forma alguma, Rafaela. O que aconteceu? Nós estamos diante de uma pandemia onde quem é que está sendo mais acometido? A população adulta e especialmente idosos e pessoas com comorbidade. Então, em função da escassez de vacinas, os estudos clínicos foram direcionados para essa população, né? Para a gente tem, em como programa de saúde pública, olhar quem é que adoece mais, quem é que tem mais gravidade e direcionar as vacinas para esse público, né? Agora que você já conseguiu, né, vacinar esse público, né, não só no Brasil, mas no mundo está acelerando a vacinação dessa população. Os laboratórios agora começam a fazer os ensaios clínicos, né, de fase 1, 2 e 3, em crianças e adolescentes. Isso não tem nada a ver com o sistema imunológico e nem com efeitos adversos, e sim numa priorização em função da gravidade da pandemia estar acometendo a população adulta. Agora, doutora Sônia, se o Brasil alcançar aquela chamada imunidade de rebanho, as crianças e adolescentes, mesmo não vacinadas, elas estarão protegidas? Olha, é difícil dizer isso, né, Rafaela? Nós temos aí muito pouco tempo de vacinação para avaliar esse efeito de rebanho, né? O que eu vejo assim, que deva ocorrer, nós estamos com uma vacina, uma única, que é a da Pfizer, como comentou a doutora Carla, para a licenciada pela Anvisa na faixa etária de 12 a 18 anos. Nós ainda estamos muito longe dessa faixa etária, mas, a meu ver, em breve, os adolescentes nessa faixa etária devem ser vacinados, aqueles que têm comorbidade associada. Porque, como já citou a doutora Carla, a Covid não é uma preocupação em relação a complicações, a óbito na criança, da mesma forma que é com o adulto. Então, vai se priorizar a vacinação do adulto e, provavelmente, dos adolescentes com comorbidades, até chegar nos adolescentes sadios. Não temos vacina para a Covid ainda para todas as crianças e adolescentes do país. O nosso processo de vacinação ainda é lento para a população adulta, né? Mas, doutora Carla, temos muita vacinação, sim, para adolescentes no Plano Nacional de Vacinação. Eu quero finalizar falando sobre a importância também de vacinar os adolescentes. Pois é, Rafaela, se nós estamos falando que o calendário da criança teve uma diminuição, quando a gente olha o calendário do adolescente, a situação ainda é mais grave ainda. Nós temos várias vacinas que você precisa fazer o reforço na adolescência, né, entre 9 e 14 anos, a exemplo da vacina de meningite. Então, você recebe a vacina meningite C conjugada na infância. Na fase da adolescência, nós vamos receber a vacina ACWY, então complementando ainda mais a proteção nessa fase, porque os adolescentes, que nós chamamos, que são os carreadores, é eles que levam a doença, na maioria, para as crianças ou para os idosos. Então, se a gente vacina o adolescente, a gente diminui a incidência da doença na comunidade em geral e a gente protege crianças e idosos. Então, você veja a importância dessa vacinação. Nós estamos com 30% de cobertura vacinal, Rafaela. Então, quando a gente está falando da criança, que está em torno de 70%, o adolescente está em 30%. HPV, né, uma vacina que protege contra vários tipos de câncer. Câncer do colo do útero, câncer de vagina, câncer de pênis, garganta e pescoço. Então, nós poderemos ter uma geração livre desses tipos de câncer
Mas, para isso, a gente precisa ter levado as coberturas vacinais, tanto em meninas quanto meninos. E eles não estão comparecendo para serem vacinados. Então, a gente precisa, Rafaela, voltar a falar de vacina. Precisamos criar um programa de comunicação intenso para mobilizar a sociedade em geral, que a gente precisa ter nossas crianças e adolescentes devidamente vacinados, porque é dessa forma que nós vamos manter a qualidade de vida da nossa sociedade. Dado o recado, com essa reflexão, eu agradeço muito a participação da doutora Carla Domingues, epidemiologista, ex-coordenadora do PNI, o Plano Nacional de Imunização, e a doutora Sônia Maria de Faria, infectologista, pediatra e membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.